Bom, agora eu vou mostrar aqui como que opera essa planilha, tá? Como que manuseia ela. Vamos lá. Essa planilha, ela serve para placa de fechamento protendida com fabricação vertical, tá? Por quê? Porque eu não estou analisando o saque, desforma, manuseio, porque eu estou na vertical. Então a única coisa que ela verifica são os esforços de vento, o carregamento. Então, para começar, a gente começa aqui com os dados de entrada, né? FCK, esse aqui eu já vou deixar meio padrão aqui, porque é o padrão que a gente está usando na fábrica, né? Então vem aqui 40 MPa, esse aqui é a FZ de saque. Eu ia até tirar esse daqui porque não está sendo considerado, mas enfim, deixei para a fim de só para a gente ter. Alguns coeficientes, esse aqui você não mexe, tá? Não precisa mexer. E aqui você escolhe o tipo de placa, eu já cataloguei as que a gente tem disponível, né? Ó, placa 10 por 1 metro e ó, placa 10 por 1 metro, placa 8 de 8 centímetros, tá? E aí ela já foi catalogada com a posição dos cabos, ó, tá vendo? A placa de 8, a posição do cabo aqui é 2,85 da fibra, da face, tem o cabo C1. O C2 também tá 2,85 da face externa. E o C3 está centralizado, certo? Então vamos fazer um experimento aqui, ó. Ó, placa 10 por 1 metro, 40 MPa, 20, beleza. Comprimento, vamos fazer com 7 metros. Ó. 7 metros, cabo de CP175 RNE 4 milímetros. Aí você pode deixar, eles são iguais, tá? A gente não vai fazer eles diferentes, então os três são iguais. Se você quiser aumentar a quantidade, precisar aumentar a quantidade ou diminuir, enfim. Vamos supor que seja um C3 apenas, ó, vamos ver. Ó, um cabo C3, como carregamento de vento padrão, esse carregamento de vento a gente vai deixar 100, tá? Padrão. Alguns casos que eu é, já verifiquei 120 quilos, mas o padrão é 100 quilos, dá para fazer tranquilo para esse nosso aqui na nossa região aqui de Mato Grosso do Sul, né? É o vento mais forte que tem no Brasil. É, então, batendo frontalmente nas nossas obras é 100 quilos, tá? Esses coeficientes aqui ele já calcula automático, tá? Já tem são os valores normativos. Aqui tem as combinações, a gente vai analisar duas combinações. A combinação frequente, que a gente considera 30% apenas da carga de vento, e a combinação rara, que a gente considera o vento completo, mais a proteção, tá? Vamos lá. E aí aqui embaixo eu tenho o momento fletor, ó, o momento gerado pelo vento, ó, se eu mudar aqui, 120, aumenta aqui 0,74 de momento, mas vamos manter o 100 aqui. Beleza. Agora na outra folha, na outra página aqui, eu tenho aqui as tensões. E aí aqui eu coloquei um aviso que não está sendo verificada tensão no alta proteção porque a gente está fazendo a concretagem vertical. Concreta aqui por cima, então não tem alça na face da placa. Então vamos lá. Combinação frequente. A tensão na fibra superior, tensão de compressão 1,68 MPa, está dentro do limite, o limite é 0,6 FCK, então tá tranquilo. A tensão na fibra inferior 0,43 MPa, tá? E o limite de tração definido é o FCTK. O que é o FCTK? Resistência característica tração inferior de concreto. Então está dentro do limite. Esse item aqui, a norma limita a zero, tá? Mas, cara, é impossível. Zero é impossível. Para pré-moldado, zero é impossível. A gente não chega. Então, mas ao mesmo tempo a norma preconiza lá que quando você está tratando de uma seção não fissurada, você pode adotar o FCTK como o FCTK inferior como esse limite. Então, eu adoto o FCTK inferior, tá? É um critério de projeto. Agora para outra. Então aqui passou, ó, ok. Combinação rara. Tensão na fibra superior, menos 4,35 MPa. Ok, o limite continua 0,6 FCK, ok. Agora, a tensão inferior, tá? Tá tracionando 3 MPa. E o limite 2,95. O limite de norma é 1,2 FCTK inferior. Tá? Então, em teoria, não passou. Aí cabe o critério, né? Tá bem próximo do limite, mas enfim, eu eu prefiro respeitar. Às vezes quando passa, igual nesse caso aqui, até daria pra gente deixar. Aí o que a gente faz? Aumenta o cabo. Ó, CP175 de 5. E aí como a gente faz todos iguais, tá? Por que a gente faz igual, tá?
Para evitar da gente estipular, esse aqui vai ser o C1 e esse aqui é o C2. Aí chega na obra o cara monta ao contrário, entendeu? O cabo C1 é o cabo no lado do vento, do lado ao contrário do vento, é o cabo que vai estar mais tracionado. O vento tá batendo aqui da esquerda para a direita, tá? Então o C1 é o cabo que está mais tracionado. Mas para evitar problema, tá? É, a gente iguala, faz os cabos iguais, tá? E aí aqui eu já tenho a força de proteção, esse aqui eu já padronizei, tá? Já deixei padronizado. E aí passou, ó, 262 a tensão da fibra inferior. Ah, mas aí tem um outro detalhe. O cabo C3, na verdade, se vocês olharem na nossa forma, ele tem duas, ele pode ser dois. Então vamos voltar aqui o 4, ó, 4 milímetros, 4 milímetros, 4 milímetros. Aí passou, ó, 2,86, o limite é 2,95, tá? É, então passou dessa forma, beleza? Então é assim que a gente vai trabalhar. Como a nossa forma, aqui eu tenho as perdas, tá? Perda inicial e perda final. O que significa isso daqui? Essa porcentagem de perda eu já calculei, tá? Para nossa forma, para o nosso padrão de forma, nosso comprimento de forma, dá mais ou menos 4%, tá? Isso aqui varia, mas a gente pode adotar 4%, não tem problema nenhum, tá? E no final vai dar mais ou menos 20%. 19, às vezes dá 21, 22, enfim, pode deixar 20%, tá? Isso aqui o ideal seria calcular caso a caso, mas como a nossa forma é padrão, eu já meio que calculei e peguei os valores de referência. Então a gente não precisa mexer nesse daqui, tá? Deixei aqui para mexer caso a gente precise, um caso. Mas no restante pode deixar dessa forma. E aí é que você pode variar, por exemplo. Ó, vamos ver com 8 metros. Aí com 8 metros não passou por bastante. Vamos ver se a gente trocar o cabo para 6. Ó, vamos trocar o cabo para 6 milímetros, tá? Ó, 6 milímetros, 2,98. Aí, ó, 2,98 para 2,95 eu consideraria dentro, entendeu? É bem próximo do limite. Eu manteria isso daqui. Poderia fazer dessa forma. Até porque não vai ser 8 metros, né? O comprimento vai ser 790, por exemplo. O comprimento da placa, porque tem uma folguinha e tal. Então, ok. Beleza? Então tá aqui a planilha, a gente pode adotar esses critérios aqui daqui para frente.